A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Aqui quem vos fala é o evangelista Rômulo Macedo, o servo do Senhor que está ali na direção da congregação Martins. E hoje estamos aqui para estudar a lição número 5, a mordomia da igreja local. Está no ar o seu programa Escola Bíblica Dominical da Igreja Assembleia de Deus Missão aos Povos. Amados irmãos, essa lição número 5, de 4 de agosto de 2019, tem como título a mordomia da igreja local. Nós estamos estudando tempo, bens e talentos, sendo mordomo fiel e prudente com as coisas que Deus nos tem dado. Não é demais recordar, amados, que a mordomia diz respeito a todo o serviço que o crente realiza para Deus, né? O seu comportamento diante do Pai e dos homens. Essa revista tem trazido a nossa meditação para nós desempenharmos esse serviço de forma como que a Escritura nos requer. E isso é a administração dos bens espirituais e materiais, tanto no aspecto individual quanto coletivo. E quando nós olhamos para essa lição que o autor nos trouxe para a nossa meditação, o texto áureo que está lá em 1 Timóteo 3, no capítulo 3, versículo 14 e 15, diz assim: escrevo-te estas coisas para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E a verdade prática nos diz que o cristão deve valorizar a igreja local como ambiente de adoração, comunhão e serviço ao reino de Deus. Bom, para nós entendermos o que o autor quer que nós passemos para as congregações, eu te convido a fazer primeiro uma meditação do que significa o nome igreja. Quando nós olhamos para o original, ekklesia, do grego, nós temos aqui a palavra formada por dois radicais, o ek, para fora, e klesis, chamado. Então a igreja seria chamados para fora. Mas o que significa esse termo chamados para fora? Nós poderíamos pensar que a igreja, quando composta por esse nome, o chamado para fora em dois aspectos. O primeiro dele, chamados para fora, para sair de um sistema do mundo, um sistema que está corrompido, um sistema que jaz no maligno. Não o cosmos, natureza, nada disso, porque isso tudo pertence a Deus. Mas o sistema de filosofia, o sistema de pensamento, o sistema que quer induzir as pessoas a serem dirigidas por suas filosofias. Então nós somos chamados para sair desse sistema e sermos um povo separado. Esse é o primeiro aspecto dos chamados para fora. Mas tem um segundo chamado também para fora. É nós sairmos das quatro paredes e irmos fazer a obra de evangelização. Chamados para ganhar aqueles que ainda pertencem a esse sistema que tem que ser saído, tem que ser retirado para poder servir ao Senhor. Então, quando nós pensamos dessa forma, nós entendemos que o nome igreja, a palavra igreja, ela abrange tanto o conceito de congregar, mas também como reunir as pessoas para esse chamado bendito. Pois trata-se então de uma reunião dos fiéis, aqueles que vão professar a sua fé, para servir ao seu Deus num lugar específico, onde vai ter comunhão e serviço. Ou seja, exatamente o que nós estudamos aqui. Nós vamos praticar a mordomia segundo o que Deus planejou para o seu povo. Mas quando nós olhamos aqui então para essa lição, o autor ele dividiu a lição em 3 tópicos, né? Ele vai dividir essa lição. O primeiro tópico é a mordomia dos bens espirituais. O segundo tópico é a mordomia da ação social na igreja. E o terceiro tópico, mordomia dos crentes na igreja local. E nós vamos passar um comentário além dessa revista, porque a revista já está aí, já está explanada, os tópicos principais, os versículos, e nós queríamos acrescentar algo para que os irmãos pudessem agregar a sua aula e assim edificar a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. O primeiro tópico, quando o autor vai tratar da mordomia dos bens espirituais, ele vai falar sobre a valorização da palavra
de Deus. A mordomia é a valorização dessa palavra de Deus. O que é importante nós pensarmos juntos aqui? Nós vivemos num mundo onde o relativismo ele tem tentado sufocar a verdade absoluta, que é a palavra de Deus. Então tudo hoje, né, eles estão tentando relativizar, mas isso não é da forma que eu penso, eu não penso assim, eu não creio assim, não entendo assim. E com esse relativismo, a teologia liberal, que vem falar que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas que a Bíblia contém, ou que ela se torna a palavra de Deus, ela quer relativizar a própria palavra de Deus. Mas o que nós precisamos entender dentro desse tópico da mordomia da palavra é que a Bíblia é a palavra de Deus e deve ter primazia nos nossos cultos, na nossa escola dominical, nas nossas festividades, o que for que nós vamos fazer na obra de Deus, a palavra de Deus tem que ter a primazia, elas têm que estar à frente de qualquer trabalho e nós devemos ser mordomos fiéis dessa palavra. Como que nós somos mordomos fiéis? Interpretando corretamente, expondo corretamente, pregando com fidelidade essa palavra. Nós precisamos entender que às vezes nós falamos, a Bíblia tem vários autores. Não, essa ideia está errada. A Bíblia tem vários escritores, mas o autor é um só. Deus inspirou vários escritores, mas quem foi o autor dessas palavras foi somente um, foi o Espírito Santo de Deus, que inspirou esses homens a escrever as palavras que nós temos hoje para ser estudada, para ser proclamada e que faz a obra que o nosso Deus requer. O que é que nós temos que tomar cuidado? Às vezes nós queremos substituir a pregação da palavra, ser mordomos fiéis dessa palavra, por outras coisas para atrair pessoas para a igreja. Só que nós encontramos um problema. Isso é uma filosofia americana, que é o pragmatismo, que diz o seguinte, que os fins justificam os meios. Então, se eu encho a igreja, se é para encher a igreja, não importa se eu vou fazer um show, se eu vou pôr luta de MMA e outras tantas atrações para encher essa igreja. Porque se o fim era encher a igreja, o meio que foi essa atração, ela é justificada. Mas isso está completamente errado, porque nós não pensamos assim. Os fins não justificam os meios, mas nós precisamos ter fidelidade com a palavra. Porque se você colocar algo para poder trazer as pessoas para a igreja, uma atração, se você tirar essa atração, essas pessoas vão embora. Mas se essas pessoas vieram pela palavra e você continua fiel à palavra, essas pessoas vão permanecer e vão ser discípulos fortes amanhã. Então nós precisamos pensar isso. E o próprio Senhor Jesus diz lá em João 15, no versículo 3, que quem limpa é a palavra, e vai dizer para os seus discípulos, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então valorize a palavra como mordomo fiel dessa igreja, você valoriza a palavra. O segundo tópico diz sobre a evangelização e discipulado, que dentro desse aspecto da mordomia da palavra, também é necessária a evangelização e discipulado. Não somente a evangelização, porque a evangelização, se eu saio para proclamar isso, o Espírito Santo vai convencer a respeito do evangelho da graça, da salvação, e convence o pecador que ele precisa ser salvo nesse aspecto da evangelização, e eu faço ela com coerência, no poder do Espírito Santo, e o Espírito Santo vai convencer, ele vai vir para dentro da igreja. Mas agora vem a segunda etapa dessa mordomia. Não para na evangelização, nós precisamos o quê? Precisamos discipular de forma correta. Por quê? Porque a palavra de Deus diz lá em Daniel, no capítulo 11, no versículo 32, que o povo que conhece o seu Deus se torna um povo forte e ativo e fará proezas. Mas quem que se torna forte e ativo? O povo que conhece. E o conhecimento vem através do discipulado, através dos meios de graça que Deus deixou para nós, com os cultos, comunhão, com a escola bíblica dominical, esse programa que está aqui indo ao ar, que são meios que Deus elegeu para poder abençoar o teu povo. Mas o discipulado, irmãos, se não houver um comprometimento de uma mordomia fiel, o que vai acontecer? A porta da frente da igreja estará aberta com o evangelismo, mas a porta dos fundos também estará aberta porque não houve discipulado e essas pessoas, na primeira luta, elas abandonam a fé. E o autor, seguindo no tópico 3 do item 1, ele fala sobre os usos dos dons espirituais, e aqui é interessante, porque o autor vai chamar
a sua igreja a ser mordomo fiel desses dons. E ele faz algo interessante, que ele fala da meninice espiritual. E ele fala, olha, aviãozinho, marcha dentro de igreja, às vezes uma histeria, o que isso acrescenta? Né? Será que isso é pensar maduramente a fé cristã? E ele faz esse raciocínio para usar corretamente como mordomos fiéis esses dons espirituais. E eu quero, dentro desse aspecto, nós temos um sábio conselho dentro da palavra de Deus, porque Deus vai falar através da vida do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 14, versículo 26, diz assim, que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. E a pergunta é simples, irmãos, se tudo que nós fazemos dentro da igreja é para edificação do corpo da igreja, do corpo de Cristo, o que um aviãozinho vai sair como aviãozinho, ou em marcha, ou um monte de excesso, onde que vai ser edificado a igreja? Então, quando nós pensamos nessa mordomia, tanto da palavra de Deus, da evangelização, do discipulado e do uso dos dons espirituais, nós precisamos pensar isso da forma correta e sermos mordomos fiéis. Afinal de contas, o próprio Senhor Jesus vai falar lá em Atos, no capítulo 1, no versículo 8, que era para eles ficarem ali até que do alto, em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder. E ele vai falar por que é esse poder. E vocês vão receber poder para serem minhas testemunhas. Então o poder que vem do alto é para nós testemunharmos e proclamarmos as virtudes daquele que nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Mas seguindo aqui na lição, o autor, no tópico 2, ele vai falar sobre a mordomia da ação social da igreja. Ele já parte agora para uma parte prática dessa fé que nos alcançou. Bom, nós sabemos que as obras não salvam, mas elas mostram se nós somos ou não salvos. Mais ou menos assim, as obras não vão me levar para o céu, mas elas vão me mostrar se a minha fé é ou não verdadeira e apta para me levar para o céu. Não existe uma árvore boa que dê maus frutos, e não existe uma árvore má que dê bons frutos. Então as obras têm que acompanhar a árvore. E é interessante, porque lá no Velho Testamento, o autor vai trazer, Deus já se importava com essa questão de olhar para o necessitado. Nós temos alguns textos aqui na lição que você vai poder ler, mas eu quero trazer mais alguns. Deuteronômio 26, no capítulo 26, versículo 12, vai falar que os dízimos no terceiro ano deveriam ser abertos para os levitas, mas também para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva. Você vai ler isso lá. Então, olha só, Deus preocupado com a assistência daqueles mais necessitados. Né? E essa classe sempre foi muito protegida por Deus, que são os mais necessitados. Mas também no livro de Ruth, no Velho Testamento, se você olhar no capítulo 2, o versículo 14 e 15, vai ver Boaz falando para os seus servos, olha, deixa cair algumas espigas, deixa ela colher na cega, deixa também cair algumas para ela catar, para poder abençoar aquela serva que estava necessitada. Então, no Velho Testamento, nós temos esse cuidado, mas Deus vai além. Em Amós, o profeta Amós denunciou essa mazela desse povo que estava oprimindo os mais pobres. E lá em Amós, no capítulo 5, versículo 12, vai dizer, porque sei serem muitas as vossas transgressões, e graves os vossos pecados, afligis o justo, tornais suborno e rejeitais os necessitados na porta. Olha só, Deus chamando a atenção do povo de Israel contra o pecado. E um dos pecados que Deus exortou e chamou a atenção era justamente rejeitar o necessitado. Sem falar do suborno, né? Que aqui nós estamos bem atual na nossa atual conjuntura. Mas o tópico 2, do item 2, vai falar também da assistência social no Novo Testamento. E é interessante, porque Jesus falou a respeito disso e saciou a fome daqueles que estavam famintos. Mas em Atos também nós vemos os apóstolos fazendo exatamente isso, cuidando daqueles que precisavam ter essa provisão. Mas eu quero ler um texto com você que está em Tiago, no capítulo 2, o versículo 14 ao 17. Olha bem o que Tiago vai falar, que fala que é o evangelho na prática, o livro do Tiago. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Por acaso, semelhante fé poderá salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessidade do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos, fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si
só está morta. O que o autor está falando aqui? Está falando o seguinte, olha, a pessoa, você sabe que a pessoa está necessitada, e você fala, não, vem cá, eu vou orar por você. Somente a oração, a própria palavra de Deus está falando. Somente a oração, não, ide, Deus vai te abençoar. Isso não vai resolver. Tem algo que é prático, que a sua fé, a minha fé precisa reverberar em uma ação prática. Então o que o Evangelho está nos conclamando a fazer é cuidar dessa assistência social como mordomia dos bens, tanto espirituais quanto os bens materiais que Deus outorgou à sua igreja. É nossa responsabilidade. E no tópico 3 do item 2, ele diz, agindo para a glória de Deus e alívio do próximo. Por que disso, irmãos? Por que a mordomia da ação social é importante para a igreja? É simples. Porque ela está inserida nos 2 mandamentos que Jesus resumiu o decálogo. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. É interessante, porque a própria palavra de Deus, lá em 1 João 3,18, vai falar o seguinte, meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Ele nos conclama a pegar esse amor que nós professamos e fazer com que ele se torne atitudes práticas na nossa vida. Mas olha só também o que fala no Evangelho de João, no capítulo 13, no versículo 35. É ali o termômetro de quem é espiritual. Será que aqui é mais ora? Será que mais espiritual é quem mais prega? Será que quem é mais espiritual é quem consegue ficar mais de joelho durante um culto de oração? Será que é isso? Olha o que Jesus falou. Nisto conhecerão quem sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Então essa mordomia da ação social é a demonstração do amor, né? Isso, o discípulo de Jesus é medido pelo amor que ele tem por Deus e amor pelo próximo. E aqui especificamente na mordomia da ação social da igreja é exatamente pelo próximo. Mas aí ele diz que tudo isso é para a glória de Deus. E sim, porque a própria palavra de Deus, lá em 1 Coríntios, capítulo 10, no 31, versículo 31, diz, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus, inclusive ajudar o próximo, como uma forma de agradecimento a Deus pelo esse amor que Ele nos deu, e nós agora podemos repartir com os nossos irmãos. E o último tópico, já partindo para o encerramento, o autor vai trazer a mordomia dos crentes na igreja local. Olha só, primeiro ele vai falar que é preciso congregar. Por que o autor está trazendo essa preocupação para nós? Irmãos, nós vivemos num tempo de apostasia. E nós vivemos num tempo que o conceito da igreja sou eu, então eu posso ceiar pela televisão, eu posso participar dessa ministração da ceia sem a comunhão, e isso é uma ideologia que está justamente afrontando aquilo que Deus criou. E todas as vezes que nós quebramos um princípio da palavra de Deus, nós também somos feridos por esse princípio. Essas pessoas estão morrendo aos poucos e não percebendo. E é necessário que nós despertemos o porquê que Deus quer que nós congregamos. Toda essa mordomia que nós estamos falando, ela é ativada e ela é posta em prática dentro da igreja. Mas tem um detalhe que eu quero chamar a sua atenção, que não está aqui no texto da revista, mas que é importante para nós pensarmos junto. Olha só, é na igreja que Deus usa os dons, é na igreja que Deus nos aperfeiçoa, inclusive nos relacionamentos, onde Ele nos ensina a suportar uns aos outros. Vamos ver comigo em Colossenses, esse texto é maravilhoso, lá em Colossenses, no capítulo 3, no versículo 13 ao 17, olha o que diz a palavra do Senhor. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, e assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vinho da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutualmente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cantos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus, Pai. Eu te pergunto, irmãos, fora da igreja, fora da congregação, tem como nós fazermos tudo isso que a palavra de Deus nos ordena? Suportar uns aos outros, perdoar uns aos outros, aconselhar uns aos outros, ter o amor pelos outros, ser agradecidos uns aos outros. Fora dessa comunhão não tem como nós cumprirmos esse princípio. Então essa ideia de que nós não precisamos congregar está errada, e a palavra de Deus ainda vai nos exortar na carta aos Hebreus, não deixar de congregar, como isso é costume de alguns, né? Porque isso aí vai esfriar a nossa fé e vai nos levar à apostasia. No item 2 do capítulo 3 da lição, fala que os líderes como mordomos, olha só, os líderes têm que dar o exemplo.
não é mesmo? O pastor não é o dono da igreja. Eu estou à frente da congregação Martins, eu quero servir aos irmãos, servir a Cristo ali. E isso tem que nutrir o nosso coração. Nós não podemos perder a característica de Jesus, que é o ofício diaconal. Você lembra que Jesus, lá em Mateus, no capítulo 20, do versículo 25 ao 28, surgiu uma contenda e falou que os governadores oprimiam e fazia que o povo servisse os governadores. Mas ele vai falar para você, vós não sois assim, vai falar que ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. E ele vai repetir essa história lá em Lucas, no capítulo 22, a partir do versículo 25. E ele vai falar uma pergunta para os discípulos, quem está maior, é o que está à mesa ou o que serve? Ele fala assim, olha, é o que está à mesa, é maior. Pois é, mas vocês não são assim não, porque vocês também veem como eu vim para servir, não para ser servido. E vai nos ensinar isso. Então nós temos que exercer essa mordomia como servos, como ofício diaconal, não importa o cargo, não importa se é um presbítero, não importa se é um cooperador, se é um diácono, se é um presbítero, se é um evangelista, se é um pastor, se é um pastor presidente. O ofício diaconal tem que nos acompanhar. Essa tem que ser a marca do líder cristão e também dos membros congregados, que é o item 3. Da mesma forma que esse ofício diaconal está na liderança, os membros também devem ser úteis ao Senhor na sua obra, exercendo seus dons e realizando as obras de amor que Deus nos chamou a seguir os passos do nosso Senhor Jesus Cristo, porque foi para isso que Ele nos chamou. A palavra de Deus, lá em 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 21 a 25, e essa é a última referência que eu vou deixar para os irmãos, mas olha o que diz a partir do versículo 21. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois quem também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir a seus passos, o qual não cometeu pecado nem dolo algum achou em sua boca, pois ele mesmo, quanto ultrajado, não revidava com ultraje, quanto maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Esse é o nosso papel, servir, seguindo as pisadas do nosso Senhor Jesus Cristo. A conclusão aqui, irmãos, que bênção, que grande bênção é servir ao Senhor. Mas eu te conclamo, vamos servir de uma forma que exercemos uma mordomia fiel, fiel à palavra, fiel aos dons espirituais, fiel à evangelização, fiel a cada ponto que a Bíblia Sagrada nos chamou para cumprir. Seja um instrumento nas mãos do seu Redentor. Enquanto Ele transforma a minha vida e a sua vida, Ele vai nos usando para também transformar outras pessoas. Que o Senhor te abençoe. Este é o programa Escola Bíblica Dominical. A paz do Senhor aos amados irmãos.